uma dúvida que surgiu de algumas pessoas é o seguinte, que características, né, que insights assim, que os pais têm que ter para perceberem que algo está errado, que essa tristeza é assim fora do normal? Perfeito. Então, antes da gente pensar, né, em falar da quarentena em si, a gente precisa entender o que significa essa ansiedade. Isso é muito, muito importante que a gente entenda. Porque quando a gente fala em ansiedade, hoje esse termo, ele passou muito por um olhar patológico. A gente precisa entender que a ansiedade, no normal dela, que é aquela ansiedade que nos move a fazer alguma coisa, que nos tira da zona de conforto, essa ansiedade faz parte do nosso cérebro primitivo que a gente fala, que é aquela parte do nosso cérebro que pensa na questão da fuga, do alerta, se eu preciso fazer alguma coisa ou não preciso. O que tem acontecido é que esse estado de ansiedade, quando ele se torna muito contínuo, quando ele se torna prejudicial na nossa vida social, acadêmica, vida familiar, vida pessoal, biologicamente você começa a ver no seu corpo mudanças fisiológicas, como sudorese, taquicardia, você dorme e você não tem aquele sono de qualidade, você acorda cansado, é como se sua mente estivesse trabalhando o tempo todo. Isso já são sinais de alerta que a gente diz que a gente precisa estar atentos porque pode ser transtornos ansiosos. Lembrando que dentro dos transtornos ansiosos, a gente tem aí vários tipos de transtornos ansiosos. E um deles é o transtorno de ansiedade generalizada. Mas não tem só esse. Por isso que, às vezes, os sintomas e os sinais se confundem. E isso é bom que a gente fale aqui também. Então, voltando, né? Uma ansiedade normal é aquela que vai te mover, por exemplo, a acordar todos os dias, fazer os seus trabalhos, ter uma sede em buscar algo de melhor para a sua vida. Isso tudo nós temos, isso tudo é comum, é normal. Nosso cérebro ele tem essa condição. O que foge da normalidade é quando isso passa a ser uma coisa contínua e isso domina o seu comportamento de uma forma negativa. Quando eu falei dos transtornos ansiosos, a gente precisa entender que dentro desses transtornos ansiosos, nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo. Ele é um transtorno de caráter ansioso. Nós temos os transtornos de estresse pós-traumático, que também está dentro dos transtornos ansiosos. Temos o transtorno de ansiedade generalizada, temos as fobias, que podem ser específicas ou não. Pode ser também aquela fobia social que a pessoa tenha. Então, às vezes as pessoas encontram esses nomes, né, nos livros e artigos e pensam que são coisas totalmente separadas. Mas não, elas fazem parte dos transtornos ansiosos. Por que eu fiz questão de falar isso? Porque nesse momento, quando nós mudamos uma rotina, pensa comigo, a gente tinha uma rotina toda programada. E de repente, foi muito rápido mesmo, né, para todo mundo, principalmente para as escolas, para as crianças, para os pais. Essa rotina foi rompida muito rapidamente. Só que quando você rompe uma rotina muito rápido, é como se você perdesse o seu alicerce. Isso para todo mundo, para todos os seres humanos. Porque nós somos um ser biopsicossocial. Então nós tínhamos aquela rotina e é como se aquilo fizesse o seu mover. Aquilo é a sua motivação do dia a dia. No momento que você rompe essa rotina, então você começa a ter o seu cérebro ali precisando de novos comandos. E é isso que muitas vezes está acontecendo. Esses novos comandos de uma rotina nova dentro de casa. O que pode acontecer também nesse período de quarentena são aqueles gatilhos emocionais que a gente chama. Então, por exemplo, a quarentena ela pode trazer questões de ansiedade? Pode. Por quê? Porque a ansiedade ela é genética, mas também ela é comportamental, ambiental, tem fatores ligados aí a traumas, né? A questão de alimentação, ao sono. Então eu posso ter, por exemplo, alguém na minha família que tenha transtornos ansiosos. Nem por isso eu vou desencadear um transtorno de ansiedade. Porém, se eu passar por algum gatilho emocional muito grande que venha desorganizar o meu interior, eu vou começar a apresentar esses sintomas ansiosos. A gente só diz que é um transtorno de fato, que é patológico de fato, quando realmente aquilo foge da normalidade. E o que seria isso? Você ter sintomas que desestruturem o seu organismo por muito tempo, geralmente mais de 3 meses.
e geralmente com muita frequência em uma semana. Como assim? Como eu disse, taquicardia, sudorese. Nas crianças, muita inquietação, que às vezes é confundido com TDAH. Por isso que a gente tem que ficar de olho nos detalhes. O que está acontecendo para a mudança daquele comportamento. Outros sintomas, como eu disse, do ciclo do sono. Você dorme, mas você não tem qualidade desse sono. É como se a sua mente ficasse trabalhando. Então, eu costumo dizer que a gente precisa entender cada um desses transtornos dentro desses transtornos ansiosos, porque os sintomas são muito parecidos e eles podem vir por uma carga genética ou por uma questão mesmo do ambiente. Como agora a gente está pensando aqui na quarentena, esse momento da quarentena ela pode fazer surgir, sim, sintomas ansiosos e sintomas depressivos. A ansiedade ela anda muito próxima à depressão. E eu vou falar rapidinho só o porquê para a gente entender. Se eu estou ansiosa para fazer alguma coisa, por exemplo, eu não consigo fazer, ou as pessoas que moram comigo não entendem essa minha ansiedade, eu começo a ficar depressiva por não dar conta. Olha como uma coisa está ligada à outra. E o contrário também acontece. Se eu tenho, desencadeia, é isso mesmo. Se eu tenho, por exemplo, sintomas depressivos, né, então eu começo muito melancólica, uma melancolia muito mais profunda. Eu começo também a ter sintomas ansiosos. Por quê? Porque as pessoas começam a cobrar muito de quem tem sintomas depressivos que ele saia daquela situação. Só que não é tão simples assim. Então vejam como uma coisa está ligada à outra. E é importante trazer esse tema que vocês trouxeram, e assim, é maravilhoso isso, porque antigamente não se pensava que isso pudesse acometer crianças e adolescentes. Só que hoje a gente já sabe que o índice é muito grande. Crianças com